TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Bradesco. Quem tem conta, conta com mais benefícios. Multas por celular ao volante lideram estatísticas do Denatran. Esta já é a terceira maior causa de fatalidades no trânsito no Brasil. Ganso a um passo da classificação para a semifinal da segundona. A gente soube absorver os erros e crescer na competição. E o primeiro Festival de Turismo de Araxá. Na programação, a exposição do olhar de fotógrafos araxaenses. O Jornal Sintonia está no ar. Boa noite. O número de multas por dirigir usando celular já é 33% maior do que o registrado em 2017. A comparação é com a quantidade de flagrantes feitos de janeiro a julho deste ano. Viagens longas, muitos dias longe da família. O telefone é a forma de diminuir a saudade e se conectar. Porém, a combinação do aparelho enquanto está no volante é uma violação do que rege o Código Brasileiro. Dados do Registro Nacional de Infrações de Trânsito, do Denatran, apuraram um acréscimo desses números. De janeiro a julho, segundo o órgão, esse tipo de infração resultou na aplicação de 759 mil punições. Ao longo de 2017, as multas impostas pelo uso do celular ao volante somaram um total de 571 mil. Ler, digitar, falar e usar o fone de ouvido pode tirar completamente a atenção do pedestre na rua. Há estimativas que indicam um aumento em até 80% na chance de um acidente nessas circunstâncias. Mesmo com o carro parado no semáforo ou no engarrafamento, o manuseio de aparelhos eletrônicos continua sendo infração passível de multa. Profissionais da área comprovam que, nesses casos, não há nada que se suponha a segurança. Nenhuma chamada ou mensagem é mais importante do que você arriscar a própria vida e a de outros. O Código de Trânsito prevê uma penalidade ou autuação na modalidade gravíssima, são 7 pontos na carteira, a multa de R$ 293, aplicada ao condutor flagrado manuseando e utilizando o telefone celular enquanto dirige. Ainda a ser combinada com outro tipo de infração, a condução de veículos sem as duas mãos ao volante, que custa R$ 130,16 e rende mais 5 pontos na carteira. O acúmulo de 20 pontos ou mais, em um período de até 12 meses, implica na suspensão da CNH. Os riscos vão além do bolso e da possibilidade de ter o direito de dirigir suspenso. Estima-se que mexer no celular ou atender a uma ligação aumenta em 400 vezes a chance de provocar um acidente. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, essa já é a terceira maior causa de fatalidades no trânsito no Brasil. A uma velocidade de 100 km por hora se percorre uma enorme distância em poucos segundos. Por isso, uma distração pode ser fatal. O aumento de pequenas colisões também é significativo. Uma ação que exemplifica é um motorista estar parado atrás de outro veículo, olhando o smartphone, e quando arranca, acaba colidindo com o carro da frente, por perder a noção da distância. Até 2016, a infração era média. O crescente número de acidentes fez com que uma alteração no CTB a transformasse em gravíssima. Infelizmente é comum. Nas nossas atividades de fiscalização aqui na rodovia BR-262, não são raras as ocasiões em que as equipes flagram motoristas conduzindo seus respectivos veículos e manuseando e utilizando o telefone celular. Em que pese a previsão legal no sentido de proibir tal conduta, os motoristas, infelizmente, por uma questão cultural ou uma questão de viabilidade pessoal ali, ainda insistem em praticar essa conduta. Agora o futebol, mais uma vitória fora de casa na próxima rodada, garante vaga para o Araxá Esporte na fase decisiva do Campeonato Mineiro da 2ª Divisão.
As últimas partidas deixaram o time mais confiante e esta semana o retorno definitivo de Bruno Aquino gera mais expectativas positivas quanto à boa atuação do grupo. O treinador Rogério Henrique disse que o tempo de recuperação após os jogos foi indispensável para a retomada das atividades. Já visto que a gente vem de 3 jogos consecutivos aí em 7 dias, então os 3 primeiros dias da semana foram mais no enfoque do descanso. E aí, hoje a gente iniciou um trabalho aqui mais tático, né, com finalizações, e amanhã a gente faz o nosso treinamento coletivo. Na reta final da competição, o foco é conquistar os 3 pontos para seguir aliviado. Uma vitória no próximo fim de semana pode garantir a classificação do Araxá Esporte à semifinal da Segundona. Em 2011, quando o acesso foi conquistado, foi exatamente contra este adversário, o time União Luziense. Nas últimas partidas contra a União Luziense, o Ganso levou a melhor no placar, 2-0 e 1-0. Repetir o feito vai depender muito das estratégias de jogo. É um time bastante experiente, tem lá, né, um grande treinador que foi responsável pelo acesso do Tupinambás agora no módulo 2. Então a gente tem feito os estudos assim como a gente faz com todas as outras equipes, tem o nosso respeito e a gente tem que buscar os nossos objetivos. Apesar de estar fora de casa, existe um histórico positivo que, ao meu ver, não entra em campo, mas para quem é supersticioso isso é bom. O zagueiro Nilo, autor do gol na última vitória, falou sobre a disposição da equipe para pontuar rumo ao acesso. O time vem num crescimento muito grande na competição. A gente passou um momento difícil, um momento complicado, de 2 derrotas seguidas, mas a gente soube absorver os erros e crescer na competição. Acho que a gente tem crescido bem, está chegando nessa reta final com uma proposta de jogo bastante ofensiva, uma proposta de jogo que visa vencer tanto em casa como fora de casa. No próximo bloco, dólar em alta dispara preço de produtos fabricados com trigo e a estação que inspira moda mais leve e colorida. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Em apenas 2 meses, o preço de massas e pães subiu 40 vezes mais do que a inflação do período. É a consequência da elevação do dólar e a necessidade do país importar mais da metade do trigo usado no mercado interno. Na rotina de Soraya, comprar o pão de sal para uma das refeições diárias. Para a bancária aposentada, o valor do produto poderia estar menos salgado. Poderia ser um pouco menos, porque é uma coisa que todo mundo come, todo mundo precisa, né? Vamos dizer, um complemento da alimentação, né? Na bancada, opções integral, baguete, com queijo por cima, de metro e caseiro, e uma variedade de roscas. A Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias, Pães e Bolos Industrializados resume o cenário. Os maiores aumentos acumulados afetam principalmente o macarrão e o pão de forma, alimentos que têm o volume da farinha de trigo empregada na produção entre 60% e 70% do custo final do produto. Desde julho, os preços dos produtos à base de trigo, incluindo a farinha, aumentaram até 10%, segundo estimativas de entidades que representam o setor. Esse valor é 40 vezes maior do que a média do IPCA, que mediu 0,24% entre julho e agosto. Pelos dados mais recentes da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, o país deve produzir 5 milhões de toneladas de trigo em 2018 e comprar do exterior mais 6 milhões de toneladas. O preço negociado chegou a atingir R$ 819 por tonelada em agosto, o maior valor desde julho de 2015. Na parcial de setembro, caiu um pouco, para R$ 749,34. A elevação do trigo ainda não estabilizou. O encarregado de padaria baseia o consumo pela produção. Não há queda nas vendas e manter o preço do quilo
requer malabarismo. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, o gasto com mão de obra representa atualmente 40% do custo do setor, energia elétrica 14,4% e impostos 15,2%. Mais de 41 milhões de pessoas passam pelas 70 mil padarias do país diariamente. O segmento emprega 2,5 milhões de trabalhadores, direta e indiretamente. A gente vende aqui em torno de 4 mil pão por dia, é o que mais sai por dia. A moda primavera aquece vendas no comércio do vestuário. Lojistas apostam na estação mais esperada do ano. Decorações das lojas, tendências da moda, além dos produtos específicos, são as estratégias utilizadas pelos lojistas para atrair mais clientes. Essas são algumas alternativas usadas no comércio para a virada da estação. A primavera é considerada a estação das cores e é nesta época do ano que as blusas de frio ficam dentro do armário. E aí é hora de usar roupas mais leves e mais coloridas. Cada peça demonstra a vibração da primavera, investimento que atrai novos empreendedores, como é o caso de Jaqueline, que apostou na moda infantil e abriu um negócio justamente nesta época. Pensar em moda para criança é pensar num mundo muito colorido, muito lúdico, né? Hoje em dia, as mães vêm exigindo de nós, que trabalhamos com moda, muito mais do que antigamente. As expectativas é que a temporada seja melhor do que outono e inverno e que as vendas aumentem. Para os consumidores, a estação representa a alegria estampada nas vitrines. E é uma época assim que eles podem ficar à vontade, vestido levinho, um tecido mais levinho. É um momento mais elegante devido à estação, né? As cores, a felicidade que traz, a elegância. Então a primavera e a moda tem tudo a ver. Com certeza, sem dúvidas. Veja como fica o tempo amanhã. A sexta-feira será de céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva no final da tarde. A temperatura máxima chega aos 33 graus e a mínima 23 graus. Você vai ver daqui a pouco, a audiência presta contas de gastos com a saúde pública. O festival divulga o que Araxá tem de melhor no turismo. Mãos desenham um homem aflito à procura de algo. Onde está meu título? Frase onde está meu título é escrita num pequeno caderno. Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. Mãos surgem com as palmas voltadas para cima. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Mão desenha homem e a frase dita. Você pega o seu celular ou tablet. Celular e tablet são colocados lado a lado. E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Setas apontam para celular. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Dados pessoais aparecem. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Surge logo da Justiça Eleitoral. A Secretaria Municipal de Saúde realizou audiência pública com a participação de vereadores sobre a aplicação de recursos no setor no segundo quadrimestre do ano. Problemas enfrentados pela população também foram avaliados. A audiência é determinada pela Lei Complementar número 141. Na apreciação, vereadores e representantes do Executivo puderam analisar o demonstrativo. A secretária de Saúde, Diane Dutra, que assumiu o cargo em março deste ano, disse que apesar do pouco tempo junto à pasta, os resultados foram satisfatórios. Diane definiu Araxá como cidade referência no estado de Minas. Na crise que nós estamos enfrentando, Araxá não deixou de prestar nenhum serviço, que o estado está nos devendo, em torno de 10 milhões só da saúde. Atendimentos que são da rede pública de saúde fizeram parte do quantitativo. A audiência pública apresentou o demonstrativo das 18 unidades de atenção primária de saúde que são oferecidos para a comunidade, assim como todos os outros serviços disponibilizados pela rede. Os números de serviços, projetos e ações foram demonstrados no telão.
A enfermeira Ana Maria de Oliveira Martins Quintão exibiu todos os dados do setor de planejamentos e projetos. Em relação ao número de consultas, a número de procedimentos realizados, houve sim um aumento. A secretária falou ainda sobre as melhorias nas unidades básicas de saúde e mencionou o problema da fila para a realização de procedimentos de ultrassom. Agora estamos comprando outro ultrassom, raio-x, para a gente acabar com essas demandas de tomografia e ressonância, não existem mais filas. Para o presidente da Câmara, Fabiano Santos Cunha, poder se inteirar dos gastos, despesas, assim como pontos positivos e negativos, é uma responsabilidade do parlamento. Nós sabemos que o gargalo maior de toda uma sociedade, de uma gestão pública, é no setor da saúde. Então, é sempre muito importante nós observarmos os números, os investimentos, aquilo que realmente foi gasto, aquilo que realmente está planejado, para que a gente possa ir sempre colaborando nesse aperfeiçoamento das ações no que tange à saúde pública. Exposição de fotos no Teatro Municipal abriu o Festival de Turismo Viva Araxá. O evento, com várias atividades, vai mostrar os principais atrativos da cidade, envolvendo a população para estimular o crescimento do setor. As lendas da cidade contadas pela moradora do setor leste, Marisa Rufino. É necessário a gente apreciar coisas novas, mas voltar àquele saudoso. As referências que fazem o nome Araxá ser mais forte, até fora do país, retratadas em pontos distintos. O premiado doce, as cachaças que saem daqui e circulam outros países, o queijo como patrimônio cultural e material brasileiro, museus e um complexo hidrotermal que cedia eventos em edições estaduais, nacionais e internacionais. Forma de disseminar e de congregar e de demonstrar a riqueza do entorno da cidade, né? Araxá não é só a cidade em si, o perímetro urbano em si. Nós temos todas essas riquezas que compõem a nossa microrregião. Então, basta agora a população prestigiar, os nossos visitantes curtirem e levarem daqui essa notícia além de Araxá, essa vivência além de Araxá. Acontecimentos que serviram como base para o primeiro boletim técnico do Observatório do Turismo, a 23ª vez em que o antigo mobilismo foi fator de exposição. Em 3 dias, pesquisadores analisaram o perfil dos visitantes, concluindo que 67% de quem esteve no evento era visitante e quase 33% reside no município. Os homens foram maioria. Elas ficaram com 34,1%. A faixa etária predominante foi entre 35 e 59 anos, acima de 60, menos de 20%. A pesquisa exploratória, que ouviu 122 pessoas, é traçar o público participante durante um período de grande fluxo turístico. A proposta das ações é oportunizar à população experiências do que torna um dos principais destinos de Minas Gerais. Dentro dessa maratona de atividades do que tem em Araxá, uma exposição registra o olhar de 5 fotógrafos de pontos distintos do município. Oportunidade de mostrar Araxá para os araxaenses e os integrantes do trade, revelando o que tem de melhor. A primeira coisa que a gente precisa pensar para levar Araxá para fora é que as pessoas aqui em Araxá realmente percebam o tanto que Araxá é gostoso, o tanto que Araxá é aconchegante, o tanto de coisa que se tem para fazer aqui.
nós muitas vezes não conhecemos o que nós temos a oferecer. Então, o primeiro passo é que a gente conheça Araxá. A partir do momento que a gente internamente estiver organizado, estruturado, uma governança forte que realmente defenda o setor turístico e também atraia investimentos no turismo para Araxá, nós teremos também a confiança do cidadão araxaense, porque vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento, e isso é muito importante para o desenvolvimento regional. Viva Araxá! E o Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias no JS Meio-Dia desta sexta-feira. E você pode rever as reportagens no nosso canal Diário Sintonia. Assista agora, entretanto, com o Renato Zuppo. Uma boa noite e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Bradesco. Quem tem conta, conta com mais benefícios.